Olá, queridos irmãos e irmãs, boa tarde, graça e paz. É um prazer dirigir-me a vocês nesta tarde, clamando ao Senhor que derrame sobre a vossa vida bênção sem medida. Para oferecer mais uma mensagem pastoral nestes dias de pandemia, estou aqui para exaltar a Cristo e abençoar a tua vida. Se você se lembra muito bem, nós estamos estudando sobre o avivamento que vem pela palavra de Deus, estudando todos os versículos do Salmo 119, nos quais o salmista clama por um avivamento espiritual em sua vida, por um novo momento no seu relacionamento com Deus. Mas além disso, esta mensagem desta tarde se reveste de especialidade, porque ela também é dirigida à Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, da qual eu tenho a alegria de ser pastor. Oh, queridas irmãs, essa mensagem é uma demonstração de amor e carinho para com as irmãs. E louvor a Deus porque as irmãs se reúnem todas as terças-feiras para invocar a face do nosso Deus, para adorá-lo, para louvá-lo, para interceder por suas famílias, para interceder por nossa igreja, por nossa vida como obreiros e pela obra missionária. Que Deus recompense a vida das irmãs e que esta devocional alcance vosso coração e derrame sobre a vossa vida bênção sem medida. Então continuemos com a nossa série, o avivamento que vem pela palavra de Deus. E hoje nós leremos o Salmo 119, no seu versículo 154. Salmo 119, versículo 154. Assim diz a palavra do Senhor. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. Mais uma vez. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida e aviva, ó Deus, ó Pai, a tua obra em nossa vida e reaviva em nós o primeiro amor, o desejo de conhecer-te mais, de viver para a tua glória, de dedicarmos-nos à tua obra, de sermos uma bênção neste tempo que o Senhor nos inseriu. Reaviva a tua igreja, enchendo-a com teu Espírito. É a minha sincera oração, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós encontramos aqui o salmista mais uma vez dizendo, vivifica-me. Ele clama por um avivamento em sua vida. E eu quero meditar com você nessa tarde sobre o clamor por avivamento. O clamor por avivamento. Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz que o clamor por avivamento é para quem precisa de defesa. O clamor por avivamento é para quem precisa de defesa. O salmista diz no versículo 154 do Salmo 119, defende a minha causa. O salmista coloca diante de nós a cena de um julgamento no qual ele precisa do melhor advogado. E ele é falho e precisa de misericórdia, de perdão e de ser absolvido pelo juiz. Então ele clama ao Senhor quando pede por avivamento, defende a minha causa. Querido amigo e irmão, todos nós somos pecadores. Minha santa irmã, todos nós pecamos e ofendemos a santidade de Deus. Se Deus for nos tratar conforme os nossos atos merecem, nós deveríamos ser lançados no fogo do inferno. Mas nós louvamos a Deus porque Ele providenciou um advogado para defender-nos em seu tribunal. O apóstolo João, lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, advogado temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Se você quer um reavivamento em sua vida, você tem que assegurar-se que tem a defesa do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Para ser defendido por Jesus, você precisa se arrepender dos teus pecados e crer que Ele é o Filho de Deus. Crer nele como teu Senhor e Salvador pessoal. Recebê-lo em sua vida pela fé. E confiando nele todos os dias, dizer-lhe: Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Deus, o meu Rei Jesus. E é só por causa da Tua obra que eu sou defendido no tribunal de Deus. Se você precisa de defesa, neste dia diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, perdoa-me, restaura-me, reaviva-me, pois eu creio que Cristo Jesus morreu na cruz para me salvar. O clamor por avivamento é para quem precisa de defesa. Mas em segundo lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que o clamor por avivamento é para quem precisa de redenção. O clamor por avivamento é para quem precisa de redenção. Diz assim o versículo 154 do Salmo 119. Defende a minha causa e liberta-me. Querido amigo e irmão, a palavra usada para liberta-me aqui no hebraico também poderia ser traduzida como redime-me. Ó, querido amigo, minha querida irmã, redenção na Bíblia é o preço pago pela libertação de um escravo. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados antes que Cristo entrasse em nossa vida. A palavra de Deus diz que nós éramos filhos da ira como os demais. A palavra de Deus diz que nós estávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos, amados irmãos, debaixo do jugo de Satanás. E nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós vivíamos uma vida de pecado, querendo adequarmos-nos a este mundo e satisfazer os desejos deste mundo e os desejos da nossa própria carne. Nós estávamos mortos, nós éramos escravos. Era necessário que alguém nos libertasse. Mas o preço para pagar a nossa dívida era muito alto, porque nós ofendemos a maior autoridade do universo. E quanto maior é a autoridade que nós ofendemos, maior é o preço a ser pago. Portanto, tinha que ser alguém do tamanho de Deus para pagar os nossos pecados. Pois Deus, na segunda pessoa da Trindade, se fez homem, porque o homem tinha que pagar. E viveu uma vida de plena obediência. E no auge da sua vida adulta, com 33 anos de idade, Deus homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi cravado numa cruz. E naquela cruz recebeu sobre si a ira do Deus eterno, que eu merecia, que você merecia, para livrar-nos do poder do pecado, para livrar-nos da pena do pecado, para livrar-nos da ira de Deus. Isaías, vendo esta cena 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, diz assim, no capítulo 53 da sua profecia: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo morreu para te dar a paz. Cristo morreu para te libertar. Cristo morreu para te curar. Cristo morreu para te dar a vida eterna. É por isso, querido irmão, é por isso, querida irmã, que o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ah, querido amigo e irmão, para libertar você da obra do diabo em sua vida, Cristo morreu na cruz para te dar a salvação, para te dar a redenção. Sua morte foi o preço pago pela tua libertação, e ele venceu a morte, ressuscitou e tem a vitória. Então, se você precisa ser libertado de algum vício, libertado de algum pecado, libertado de alguma escravidão espiritual, libertada, minha irmã, de alguma coisa que te afasta de Deus, é preciso que você se arrependa hoje dos seus pecados. A palavra do Senhor diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você precisa de perdão, depois deste momento, pare e ore e diga: Senhor, eu confesso, eu falei mal de tal pessoa, eu usei minha língua para difamar tal pessoa, eu tive inveja no meu coração, eu tenho nutrido ódio na minha alma, eu não consigo perdoar
perdoar fulano, vá confessando o seu pecado, exponha diante do Senhor aquilo que você tem feito de errado, se você tem algum vício, e a Bíblia diz que se você confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo e vai perdoar o seu pecado. Mas não somente perdoará o seu pecado, diz o texto que ele vai te limpar, ele vai te purificar, ele vai te libertar de toda injustiça. Que Deus te dê a bênção da redenção, em nome de Cristo Jesus. O clamor por avivamento é para quem precisa de defesa em primeiro lugar, mas em segundo lugar, o clamor por avivamento é para quem precisa de redenção. Mas pastor, para quem mais é o clamor por avivamento? O clamor por avivamento é para quem confia nas promessas. O clamor por avivamento é para quem confia nas promessas. Diz assim o versículo 154 do Salmo 119. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. Vivifica-me segundo a tua promessa. Deus promete trazer nova vida a todo aquele que o invocar. Deus promete dar vida eterna a todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Filho amado. Deus promete suprir o vazio da alma de todo aquele que crê em Cristo Jesus, como diz a Escritura. O próprio Senhor disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o Senhor supre o vazio da alma e faz nascer uma fonte para descedentar a outros dentro do teu peito e do teu próprio coração, se você crê em Jesus, como diz a Escritura. Mas a promessa do avivamento é para aquele que clama. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é para aquele que clama o enchimento do Espírito Santo. É para aquele que quer ser vazio de si mesmo e ser cheio de Deus. É para quem tem sede do Senhor e deseja mais da sua presença. Em Isaías 44:3 há uma profecia para mim e para você que desejamos avivamento. Diz assim o texto: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como o salgueiro, junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Querido irmão, querida irmã, o Senhor diz que vai derramar água sobre o sedento. Derramará o seu espírito sobre a terra seca e sobre a sua posteridade, a sua bênção sobre os teus descendentes, para que brotem como a erva, como salgueiros plantados junto à corrente das águas. No Chile nós víamos muitos salgueiros plantados junto às águas. Eles crescem e suas folhas descem como se fossem lágrimas, por isso eles são chamados de árvores choronas, porque estão plantados junto às águas, são cheios de seiva e verdor, e têm a vida de Deus. Se você quer ser vazia de si mesma, minha irmã, se você quer ser cheia do Espírito Santo, se você quer ter fruto espiritual, você precisa orar para que o Senhor te encha com o Espírito Santo de Deus. Você precisa orar por um reavivamento espiritual. Você precisa orar para que o teu velho homem seja crucificado, minha irmã, para que Cristo viva em você, para que a luz de Jesus resplandeça em tua vida. Então, neste dia, clame por avivamento, creia na promessa do Senhor. Deus diz que vai derramar água sobre o sedento. Deus vai derramar o seu espírito sobre a terra seca, vai derramar a sua bênção sobre a tua posteridade. Se você quer avivamento, clame hoje, e o Senhor vai abrir os céus e derramar avivamento sobre a tua vida, para a glória e para a honra do nome de Jesus. O clamor por avivamento é para quem precisa de defesa, é para quem precisa de redenção, é para quem crê nas promessas. Clame hoje, Jesus será a tua defesa, Ele te dá a libertação, Ele te encherá do Espírito Santo, Ele cumprirá a promessa. Que Deus te visite com um reavivamento em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.